por favor. Se você quiser só ler para mim. Já vou ler, tá, Jaime? Eu vou compartilhar a tela para poder escrever na medida que você vai falando. Pode fazer, pode falar. Dois lados de um triângulo são iguais a 4 centímetros e 6 centímetros. Tá. O terceiro lado é um número inteiro expresso por x² mais 1. Tá. Beleza. E o seu perímetro é? Ele pede o perímetro. Sim. Aí, Jaime, eu fui e fiz, tipo, a primeira coisa que normalmente se faria, né? x² mais 1 é menor do que 10. Certo. E aí deu x². Não, deu x mais... x é menor do que mais ou menos 3. Tá. Aí, depois disso, eu já não sabia mais o que fazer. Bom, vamos pensar nesse exercício. Ó. Ele fala que o terceiro lado é um número inteiro, né? Se a gente desenhar esse triângulo, deixa eu fazer o triângulo aqui, cadê a caneta? Está aqui. Ó, ele me falou que um lado vale 4, o outro vale 6 e o outro eu não sei. Eu vou tentar uma coisa, tá, Yasmin? Não sei se vai rolar. Então, 4, 6, vou chamar aqui de L. Se eu chamar isso aqui de L, eu sei que o quê? Ó, o 6 mais 4 vai ser maior do que o L. Tá? Eu sei que o 6 mais L vai ser maior do que 4. E eu sei que... Deixa eu subir isso aqui. Que 4 mais L é maior do que 6. Bom, 10 é maior do que L, ou seja, meu L é menor do que 10. Lembra que o André travou isso aqui semana passada, né, André? Aqui, eu chego que o L é maior do que menos 2. E eu acho idiota isso. É claro que vai ser maior, ele é positivo. E aqui que o L é maior do que 2. Então, eu descubro que o meu lado é alguma coisa entre 2 e 10. Tá? Então, eu sei dizer que o x² mais 1 é algo entre 2 e 10. Só para fugir do x² de início que eu fiz dessa forma, tá? Para a gente isolar o x, eu posso fazer o que aqui? Eu posso subtrair dos dois lados, dos três membros, 1. Tá? Então, aqui, ó, 2 menos 1 vai dar 1. Aqui, x² eu vou tirar 1 vai dar x², nesse quadro mais 1 menos 1. E aqui vai dar 9. Tá? E aí eu vou tirar a raiz quadrada. Então, raiz de 1 vai dar 1. Raiz de x² vai dar x. E aqui vai dar 3. Ficou mais fácil, porque ele falou assim, olha, o seu lado é um número inteiro entre 1 e 3. Que número que é um número inteiro entre 1 e 3? Me fala o número inteiro entre 1 e 3. Será que eu estou mudo aqui? O pessoal não está me ouvindo? É 2. É 2. Então, o meu x é 2. Se você voltar lá no exercício e usar o x valendo 2, ó, aqui vai ficar 2² mais 1, 4 mais 1 que é 5. Então, seu terceiro lado é 5. 4, 5 e 6 são os lados do seu triângulo. Aí você consegue terminar. 4 mais 5 mais 6 dá 15. Perímetro é 15. Tá? Aqui eu usei o L, mas eu podia colocar x² mais 1. Você fez só essa, se eu não me engano. Você tem que fazer as 3. E ela ia te dar um referencial aí para a resposta. Foi o que faltou. Jaime, que exercício que é esse? Eu não sei. Que exercício que é esse, Yasmin? Esse é o exercício 5 da tarefa. Da página qual? Da tarefa, módulo 6. Tá, do módulo 6, então. Obrigada. Tá bom? Bom, falamos disso. Se tiver alguma dúvida depois, vocês podem me perguntar. Eu vou entrar num assunto hoje, que é a parte de congruência de triângulos.
que é um assunto tão, sei lá, teoria, eu acho tão chata essa teoria, gente, mas eu preciso fazer, tá? Então, é a aula, ó, que é aqui, aula 7, página 72, e eu queria falar um pouquinho. Posso mudar aqui? Pode sim. Tá. Então, ó, aula 7, página 72, o nome da aula aqui, congruência de triângulos, tá? Apesar de eu falar que é uma aula xarope, gente, ela é muito importante, viu? Então, aqui, congruência de triângulos. Essa é uma aula, pessoal, que a gente acha ela muito babaca mesmo. Eu falo, mas eu já sei disso, para que eu vou fazer isso? Mas eu preciso, tá? Então, quando a gente está aqui no ensino médio, eu acabo contando muitas coisas para vocês e vocês acreditam. Nossa, você está enganando a gente? Não. Mas, assim, coisas que na faculdade eu tenho que provar, aqui no ensino médio eu conto simplesmente, e está tudo bem. Tá? Quando eu fiz mestrado, o Renato era da minha turma, a gente fazia junto, e eu lembro assim, ó, prove tal coisa. Meu, eu enchia um almaço para escrever. Então, quando eu falo no almaço, 4 páginas aí escrevendo uma coisa que aqui a gente fala assim, ó, sabemos que é isso aqui, isso aqui. E eu vou fazer muito disso daqui para frente no nosso livro. Só que o que justifica isso é congruência de triângulos. O que você está falando, Jaime? Eu estou viajando aqui. Eu vou adiantar, então, um pouco a matéria. Vamos desenhar aqui um retângulo. Ó, um retângulo. Tá? O que eu sei de um retângulo? Então, não precisa copiar isso, gente. Eu sei que as diagonais... Ó, isso eu dando aula para vocês. Eu sei que as diagonais cruzam-se no ponto médio e têm a mesma medida. Tudo bem? Tudo bem? Uhum. Olá, vocês me respondem, Não. A pergunta dele é assim, como é que você sabe disso? Vocês estão acreditando em mim, tá? Então, quer dizer, tudo isso que eu conto para vocês precisaria ser provado. Por que que é verdade isso? Ah, eu vou te justificar por causa de congruência de triângulos. Eu consigo mostrar para vocês que esse triângulo aqui, ó, deixa eu pintar ele, estou com vontade de pintar aqui, peraí, ó, esse triângulo aqui, ele vai ser exatamente igual a esse triângulo aqui. E sendo igual, as hipotenusas vão coincidir, tá? Vão ser congruentes. Por isso que eu posso falar que as diagonais de um retângulo coincidem, ou são congruentes. Tá bom? Então, essa aula ela é usada para provar tudo que eu vou falar para frente. Nossa, já você vai provar tudo? Não, eu vou assumir que é verdadeiro. Mas, se precisar, eu consigo provar por esse caso. Tá bom? Então, assim, o que vocês entendem por congruente? Por triângulos congruentes. Ou a palavra congruente? São os triângulos que estão juntos? Estão juntos? Não. O que são ângulos congruentes? Ou segmentos congruentes? Que possuem a mesma medida? Mesma medida, tá? É o igual da matemática. Então, dois triângulos são congruentes quando eles têm seus lados e ângulos congruentes. Nossa, que frase idiota que o Jaime escreveu. Dois triângulos são congruentes quando tudo for congruente. É verdade. Tá? Então, vocês aí estão na escola, não sei o quê, falam, preciso arranjar um bico aí para ganhar um dinheirinho, tá? Eu vou te contratar para verificador de triângulos congruentes. Olha que trampo. Então, eu vou colocar esse triângulo aqui. E vou colocar esse triângulo aqui. Tá bom? Aí as medidas. Vou chamar aqui de ABC e aqui de DEF.
Tá bom, Jaime, gostei do trabalho aí, vou pegar, o salário é bom, não sei o que eu tenho que fazer? Você vai ter que verificar se eles são congruentes, ou seja, se eles têm os mesmos lados e os mesmos ângulos. Cara, um triângulo tem 3 lados, então você tem que ter 3 coisas para você olhar. E tem 3 ângulos, tem mais 3. Então você vai ter que verificar 6 informações aí. Vamos verificar. Ó, eu vou falar para vocês que esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Tá? Como é que você sabe? Eu estou contando. Eu vou falar para vocês que esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. E vou falar para vocês que esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse ângulo aqui. Então, eu estou te dando a garantia da congruência dos ângulos. Eu posso falar assim, ó, que o ângulo A é congruente ao ângulo D. Eu posso falar que o ângulo B é congruente, e você já entendeu que esse igual tiozinho significa congruente, ao ângulo E. E eu posso falar que o ângulo C é congruente ao ângulo F, né, que é o outro? Tá. Ô, Jaime, terminei? Estou cansado já. Não, você não terminou. Porque se você está trabalhando para ver a congruência, você precisa garantir que esse lado é congruente a esse. Você precisa garantir que esse lado é congruente a esse. E você precisa garantir que esse lado é congruente a esse. Tá? Então, assim que você tiver garantido isso, você vai falar para mim que o AB é congruente ao DE, que o BC é congruente ao EF e que o AC é congruente ao DF. Cara, eu sei que depois dessas 6 verificações, vai ter alguém que tinha pego o trampo e fala assim, é muito chato, eu não quero mais não, deixa quieto, tá? Ficar olhando isso aí, eu já tô com sono, para tudo. Então, é muita informação. A gente, para garantir que os triângulos são congruentes, você tem que verificar 6 informações. Bom, como é que eu posso otimizar esse processo? Jaime, mas se os lados forem do mesmo tamanho, por consequência, o ângulo também não é? Ó, o André já está pensando numa melhoria. Se eu conseguir ver os lados, consequentemente, os ângulos também vão ser. Então, isso é como é que eu posso melhorar esse processo. Eu posso mudar de tela aqui? Ô, Jaime, você consegue mandar foto no grupo? Um print disso daí? Só que assim, quando eu termino a aula, ele salva as telas e te manda. No terceiro ano, na primeira aula, eu dei azar e a internet caiu. Se ela caiu, eu perco todas as telas, tá? Mas eu mando sim. Eu tirei uma foto agora, eu mando no nosso, pode deixar. Assim que terminar a aula, eu mando tudo. Eu mudei o botãozinho, estava com mau contato aqui, ele já está em ordem, viu? Não vai cair, não. Então, o que o André falou? Vamos escrever o que o André falou aqui. Existe uma forma em que, se garantirmos 3 condições de congruência específicas, podemos, então, concluir que as outras 3 informações também serão congruentes. Isso, eu vou tirar essa palavra condições e vou trocar por informações, tá? Isso é genial. Porque se eu estava de saco cheio de trabalhar lá, porque eu tenho que medir 6 coisas, tá? Eu tenho que ver 6 coisas. Eu estou falando para você que se eu olhar 3 específicas aqui e eu garantir elas, as outras 3 estão. Portanto, o resto também é. Eu paro de medir, não preciso mais. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Quando eu perguntei hoje, as Júlias não estão? Aí a Júlia Bonani falou assim, eu tô.
De repente apareceu outra Júlia pedindo para entrar. Eu já sei que a outra Júlia é a Júlia Martins, não é isso? Martins. Então, quer dizer, eu não pensei no sobrenome, tipo, é a outra Júlia. Né? Eu tinha, o ano passado, uma sala que tinha 2 Pedros. Então, eu chamava o Pedro pelo sobrenome. Esse ano não tem mais 2 Pedros. Eu posso falar só Pedro. Você percebe? Quer dizer, eu tenho uma condição garantida. Eu não tenho dúvida que eu vou falar Pedro, o Pedro errado vai atender. Mas se eu falar Júlia, ela, qual delas? Você está falando comigo? Ela vai perguntar, porque ela não tem certeza disso. Agora, se eu falar assim, André, se o André falar assim, quem eu? A gente vai brincar com ele, vai zoar ele, porque, claro, só tem ele. Você percebe a diferença? Então, a condição do André já está garantida. A Júlia, não. A Yasmin. Quando eu falei hoje assim, só falta a Yasmin, mas eu não falei que era Yasmin com Y, eu sei que você chegou depois, mas só falta a Yasmin. A Yasmin podia falar, a com I, podia falar assim, eu estou aqui. Eu falei, não, eu estou falando da outra. Então, eu não tinha condição garantida. Então, é uma frase que eu usei aqui perigosa. Tá? Mas, quando eu falei assim, o Heitor não está. Eu estou aqui. Ele sabia que eu estava falando dele. Estava garantidas as condições. É isso que eu estou falando. Então, assim, a gente vai melhorar esse processo. Como? Tá? Ó, essa forma é chamada de, ou chamamos esta forma, né? Vou colocar assim, chamamos essa forma, de casos de congruência de triângulos. De novo, lá na faculdade, quem for fazer matemática, quem for fazer o curso de exatas, vai estudar que você tem um caso de congruência, tá? Um caso de congruência, e a partir desse eu consigo concluir os outros 3. Aqui no ensino médio, eu vou contar 4 casos, vou contar 5 casos para vocês. Se vocês verificarem isso, beleza, então eu tenho certeza que os triângulos são congruentes. Tá? E esses casos, vamos falar do primeiro, que é o que o André falou, se eu conhecer os 3 lados. Então, o primeiro caso vai ser o caso LLL. O que significa LLL? É lado, lado, lado. Se você olhar para 2 triângulos, se eu estou desenhando aqui um triângulo 3, 4, 5, né? E você desenhar na sua casa um triângulo 3, 4, 5, de lado 3, 4 e 5, eu tenho certeza que a aparência deles vai ser igual, porque eu tenho sim a garantia da congruência dos ângulos, tá? Então, se você conhecer os 3 lados e garantir que eles vão ser iguais, então os ângulos também vão ser. Tá bom? Então, vamos desenhar aqui os triângulos, ó. Vou botar esse. Deixa eu fazer com a caneta que é mais gostoso. O pessoal desenhou com a caneta aqui semana passada. Ó. Bom, eu tô lembrando aqui, gente, eu gosto do Mr. Bean, né? Então, do filme do Mr. Bean. Então, Mr. Bean chegou lá nos Estados Unidos, aí o cara olhou para a foto, não reconheceu o Mr. Bean. Aí ele pegou e fez assim, ó, ele ficou vesgão assim, para ficar igual da foto. E aí o cara viu o Mr. Bean, falou assim, então tá certo, fez uma cara feia, tal, ele é muito engraçado, né? Então ele fez a mesma pose. O que ele fez? Ele colocou o rosto dele na mesma posição da foto. Tá? Então, por exemplo, se tivesse algum aluno aqui, eu ia fazer aqui assim, eu ia botar ele do lado para fazer o quê? A mesma posição. A gente comparar os dois na mesma posição. Quando eu fiz esse desenho, eu coloquei aqui, cadê? Ó, coloquei os 2 triângulos na mesma posição. Eles não precisam estar. Posso rotacionar isso e tal, mas a gente vai fazer a comparação. Então, eu vou falar que aqui, ó, que aqui vale A, por exemplo. Aqui vai valer A também, ó, garanti para você. Que aqui vale B, aqui vale B também. Que aqui vale C, aqui vale C também. Então, o que eu consigo concluir? Ah, Jaime, você falou que esse ângulo aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho, está na frente do B,
aqui também vai ser vermelho, está na frente do B. Tá? Esse que eu vou pintar de verde e está na frente do C, aqui também vai ser verde e está na frente do C. E também este lilás, aqui vai ser lilás e está na frente do A. Então, você garante essas três coisas. Vou escrever aqui, ó. Se conhecermos os três lados, então os ângulos também garantirão né? Congruência. Tá? Por isso que eu falei, o negócio é meio truncado, assim. Falei, nossa, coisa tonta. O que você vai falar? Olha, se eu colocar aqui os lados como, vamos chamar aqui de letras, vou chamar aqui de A, B, C. Olha a minha preocupação. O A na frente do A, o B na frente do B e o C na frente do C. Aqui eu vou chamar de X, aqui eu vou chamar de Y e aqui eu vou chamar de Z. Tá? O que eu sei? Eu sei que o AC é congruente ao XY. Eu sei que o CB é congruente ao YZ. Veja que a mesma ordem de falar aqui está sendo a mesma. E sei que o AB é congruente ao XZ. Tá bom? O que eu descubro? Então, você tem certeza e não precisa medir. Alguém falou para mim semana passada assim, deixa eu pegar o transferidor. Não vai pegar nada, tá? Você tem certeza que o ângulo C é congruente ao ângulo Y. Você tem certeza que o ângulo A é congruente ao ângulo X. E também tem certeza que o ângulo B é congruente ao ângulo Z. Para que serve essa aula? Me explica alguém para que serve essa aula. Para que serve esse conteúdo? Vai, André, arrisca uma resposta. Para facilitar meus cálculos, para encurtar tempo. Para encurtar tempo, tá? Para a gente descobrir coisas que talvez a gente não tenha acesso. Se você quiser descobrir quanto que vale esse ângulo, você pega um triângulo de lados 3, 4, 5, você pode desenhar esse triângulo. Depois de desenhar, você pode ir no transferidor e medir isso. Mas você não precisa disso, tá? Eu tenho certeza que quem estiver fazendo igual esse triângulo aqui na sua casa, os ângulos vão manter essa propriedade. Então, o primeiro caso foi esse, tá? Então, é o caso lado, lado, lado. Eu posso mudar? Vou mudar. Segundo caso, vai ser o caso lado, ângulo, lado. LAL. Lado, ângulo, lado. Tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter um triângulo que eu conheço dois lados e eu conheço o ângulo entre eles. Então, a posição desse ângulo é importante, gente. Jaime, não está aparecendo congruente, não. Mas se eu falar que é, você tem que acreditar. Tá? Então, eu vou contar para você aqui, vou chamar aqui de A e vou chamar aqui de A. Estou garantindo que esses dois têm a mesma medida. Vou chamar aqui de B, vou chamar aqui de B. E vou te dar que esse ângulo aqui, entre eles, é congruente a esse daqui. A minha conclusão
Ah, sabe aquele lado na frente do vermelho? Ele vai ser igual ou congruente a igual aquele lado na frente do vermelho. Sabe o ângulo na frente do B? Então, eles também mantêm a congruência. E aquele na frente do A? Também. Tá? Eu não estou dizendo que esse de cima vai ser congruente ao de baixo. Não é isso. Mas que esse cara aqui vai a mesma coisa que esse cara aqui. Isso eu estou te garantindo. Tá bom? O próximo caso, eu não vou ficar falando assim, descrevendo os outros aqui, tá? Porque é meio redundante. O próximo caso, gente, ele vai ser uma variação desse daqui. Então, deixa eu criar aqui uma separação. Que vai ser o caso, ó, ALA, ângulo, lado, ângulo, tá? Ângulo, lado, ângulo. É quando eu conheço os dois ângulos e o lado entre eles, tá? Então, aqui, ó, pega esse triângulo e pega esse triângulo. Estou desenhando os dois na mesma posição aqui, só para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Ah, já me ficou feio, verdade. Vou dar uma ajeitadinha nesse caso aqui. Bom, o que eu conheço? Eu conheço um ângulo. Vamos pintar ele. Pintar de laranja, ó. Esse ângulo aqui, ele vale a mesma coisa que esse. Eu conheço esse ângulo aqui, ó. Que vale a mesma coisa que esse. Tá? Então, e eu também tenho o lado. Vou chamar aqui de lado A, vou chamar aqui de lado A. Eu não tenho nada em relação aos outros, não tenho essas informações. Mas eu tenho certeza que esse ângulo de cima vai ser congruente a esse ângulo de cima. Que esse lado na frente do verde vai ser congruente a esse lado na frente do verde. E que esse lado na frente do laranja vai ser congruente a esse lado na frente do laranja. A conclusão das outras três coisas é maravilhoso, que você pode parar de fazer. Tá bom? Então, esse é o próximo caso. Mais um caso aqui que a gente vai ter. Estou correndo ou está tudo bem? Tá ótimo. É o caso, ó, lado, ângulo, ângulo oposto. E ele, como eu falei, é uma variação desse, por quê, né? A gente trabalhou nas semanas anteriores. Se eu conheço esses dois ângulos, se eu ver o que falta para 180, eu conheço o de cima. Então, é como se eu não tivesse o de baixo, tivesse o de cima. Quer dizer, no final da história é a mesma coisa. Lado, ângulo e ângulo oposto. Tá? Vamos desenhar. Eu não consigo copiar o mesmo desenho, aí senão eu até faria isso. Aqui deu errado. Deu. Pronto. Ó, um triângulo. Ixi, que doidão que ele tá. Pronto. E o outro? Eu vou te dar um lado. Vou chamar aqui de A. Vou te dar um ângulo. Vou pegar o laranja, por exemplo. Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser congruente a esse aqui. Tá? E o ângulo oposto, vamos pintar de verde mesmo. O ângulo oposto é o oposto ao lado, ó. Esse daqui, congruente a esse daqui. Se você tiver essas três garantidas aqui, ó, essas três condições, com certeza o resto garante a congruência. Você não precisa medir, tá? Então, ó, quanto que vale esse na frente do laranja? Não sei, mas sei que é a mesma coisa que esse na frente do laranja. A divisão tá honesta, tá igual. E aí você tem alguns casos especiais. Eu vou falar disso e na próxima aula a gente trabalha nos exercícios. Os casos especiais vai ser esse daqui, que a gente chama, que é para triângulo retângulo, ó, caso especial para triângulos retângulos. A vantagem de ser um triângulo retângulo é que você já tem uma informação inicial. Qual é?
90 graus, tá? Então, se você tem que o treco formar 90 graus, você já tem um ângulo envolvido na história. Vou desenhar esse daqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Né? E vou desenhar o outro aqui embaixo. Vamos dizer que você conhece isso, ó. De vermelho aqui, o A e o B. Aqui o A e o B. Meu, se você sabe que aqui vale 90 graus, porque é um triângulo retângulo, que caso que é esse? Dos 4 que a gente falou. É o lado, ângulo, lado. Você tem 2 lados e o ângulo entre eles. Então, esse daqui, ó, não tem nada de especial. É o L a L. Tá? Agora, e essa situação? Vamos fazer novamente o desenho aqui. Esse. Tá? E vou te dar algumas informações. Eu vou falar a hipotenusa e vou te dar um cateto. Se você olhar para isso aqui, gente, ó, isso não é o lado, ângulo, lado, porque você não tem um ângulo no meio do caminho, mas ele é um triângulo retângulo. Então, você tem condições de seno, cosseno, tangente aqui que te garantem, né, que a razão vai ser a mesma. Ó. A sobre C é o cosseno desse ângulo. A sobre C é o cosseno desse ângulo. Portanto, é o mesmo triângulo. Tá? Esse caso, a gente vai chamar de caso hipotenusa cateto. Caso hipotenusa cateto. Tá? Então, essa é a única coisa que sai fora dos casos de congruência, né? E que a gente vai ficar atento porque aparece. É esse daqui. Tomem cuidado com ele. Você tem a garantia de 90 graus, então você está mais tranquilo. Tá bom? Então, assim, eu vou dar print na tela, vou terminar agora tal, e mando as telas para vocês. Nós vamos usar na próxima aula essa situação para provar coisas. Por exemplo, o que vocês sabem do triângulo isósceles? Vou parar aqui. O que vocês sabem do triângulo isósceles? Ele tem 2 lados iguais? Tem 2 lados iguais. O que mais? Os ângulos da base também são iguais, são congruentes, tá? A gente assume isso como verdade. Numa situação de faculdade, no curso de matemática, você tem que provar isso. Então, você só sabe que o triângulo tem 2 lados iguais. A ideia que eu vou precisar de vocês, e aí é a grande dificuldade dessa aula, é assim, vamos pensar num bafão, tá? Sei lá, o André foi andar de bicicleta, ele caiu, rasgou a calça dele, no bumbum, assim, ele teve que voltar de cueca para casa. E aí ele tá super sem graça. Olha, André, que história que eu inventei, né? Ele tá super sem graça. Aí ele vem aqui na escola. Oi, tá falando de você, Denise apareceu. Chegou. Tô contando, não, tô brincando. Olha só. Bom dia. Tô contando que o André foi andar de bicicleta, Denise. Aí ele caiu de bicicleta, rasgou a calça dele e teve que voltar de cueca para casa. A Denise, ela não sabe disso, né? E eu tô com aquela cara assim, não podia falar para ela. Aí, não tá sabendo da história ainda. A gente fala assim, não sei o que, esse daquela disfarçada, né? Você finge que não... É mentira, viu, Denise? Você finge que não aconteceu nada, tá? Mas todo mundo sabe da história. Então, chegou a Denise aqui atrás, eu tô falando, sabe aquele negócio do desenho de pica-pau? Aí ela tá atrás de mim, né? Eu já falei tudo. Então, vocês vão ter que fingir que não sabe dessa história. Só que a gente sabe. O que a gente sabe? Que os triângulos, eu estou olhando para a gente aqui, tem que olhar para todos, né, Denise? Não, tudo tem a ver com matemática. Mas fica um pouquinho. Que